Já comemorei todas as vitórias que vocês tiveram, já chorei todas as derrotas que tiveram, saio em defesa de vocês todos os dias. Estamos do mesmo lado da trincheira. Eu peço, tenha cuidado com as narrativas. Essa narrativa que você trouxe é a narrativa que o regime está utilizando para enfraquecer a nossa bala de prata. Não somos inimigos, jamais seremos, tá? Jamais seremos. A direita segue unida, nós estamos juntos, só que por favor, não esqueçam que nós temos um bem maior, que é a inocência dos presos políticos, a justiça do presidente Bolsonaro. Eu preciso defender o Felipe Martins, que é injustiçado. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Eu sempre digo, Felipe Martins é um dos casos mais emblemáticos que nós temos aqui de abuso de autoridade. Relatei o caso do Felipe Martins, inclusive relato em todas as reuniões que eu tenho aqui, mas falei sobre ele, inclusive nas minhas audiências no Congresso dos Estados Unidos. E vale uma recapitulação, porque quando o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Felipe Martins lá em 2024, lembrem-se, ele utilizou como fundamentação a informação mentirosa de que o Felipe Martins tinha feito parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro a Orlando em 2022. Mas que não haveria nenhum retorno dele ao Brasil depois disso, nenhum registro de retorno. E se eu não me engano, foi uma notícia do Guilherme Amado que foi utilizada para isso. E aí o Alexandre, em mais um somebody love jurídico, considerou que o endereço do Felipe era incerto e decretou a prisão preventiva dele, que durou vários meses e acarretou em diversas violações às liberdades e direitos individuais do Felipe e até mesmo a tortura. Felipe Martins foi torturado através da privação sensorial. E tem que ser louvado aqui. Porque o Felipe Martins, veja, né? Outro dia eu estava tendo uma conversa na fila, aí eu estava comentando de uma certa pessoa e tal, eu falei, porra, meio frouxo, né? Achei que o cara veio com esse papo meio covarde, meio frouxo. Alguém virou para mim e falou assim, porra, também pudera, né? É milico. Eu falei assim, cara, que triste, né? Os nossos militares hoje são vistos como, o cara é covarde. Também é militar, né? Militar virou a profissão dos covardes. E, no entanto, o corajoso foi o Felipe Martins, que não cedeu nem um milímetro. Felipe Martins sofreu essa prisão, é importante deixar claro, porque um militar, que foi o coronel Mauro Cid, havia cedido e feito uma colaboração premiada na delação que estava sob risco e foi questionada. E todos sabemos que é uma fraude. Então, Alexandre achava que falava, bom, se eu conseguir uma segunda delação, eu consigo calar e sanar os problemas da primeira e me livro da necessidade da delação do Mauro Cid. E esse foi o objetivo da prisão do Felipe Martins. E o Felipe não cedeu. E a essa altura todo mundo já sabia na época, que o registro de viagem do Felipe era falso. Nós estamos falando isso no Paulo Figueiredo Show há vários anos, mas a imprensa se calou e os ministros do Supremo Tribunal, a imprensa até falou um pouco a respeito, mas boa parte dela se calou, e os ministros do Supremo Tribunal fingiram que não era com eles, afinal o objetivo, volto a dizer, era forçar uma delação sobre Bolsonaro, sobre ameaça, similar ao que eles fizeram no Mauro Cid, né? Você prende o cara, pressiona ele, ameaça a família, destrói a vida do cara e oferece uma delação que magicamente vai resolver todos os problemas da vida dele. Mas o Felipe quebrou o plano deles, manteve a cabeça erguida e se manteve firme nos princípios, né? Como ele mesmo disse, não delatei, não delatarei, porque não há o que delatar. E é difícil ter uma postura tão firme diante de toda essa pressão. Como eu digo assim, forças especiais não tiveram. Agora, depois de todo esse período de violações de direitos, da prisão ilegal e tentativas de coerção, a denúncia que é feita por nós, e algo que eu carreguei muito forte aqui dentro dos Estados Unidos, ganhou finalmente respaldo. E aqui eu posso dizer, foi um dos pontos que eu pessoalmente pedi à Casa Branca para investigar, e eles ainda estão investigando, como o CBP vai dizer aqui,
essa denúncia ganhou respaldo agora de uma declaração oficial do CBP, o Customs and Border Patrol dos Estados Unidos, que é a agência responsável por todo o controle imigratório relacionado ao país. E eu quero ler com vocês o que eles escreveram na mensagem. A Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, peraí, deixa eu só aumentar aqui, porque como eu estou ausente, vamos lá. A Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, US Customs Border Patrol CBP, anunciou que conduziu uma revisão minuciosa das evidências disponíveis relacionadas às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Ao concluir a revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos nesta data. Na posição oficial. Esta constatação contradiz diretamente as afirmações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão prolongada do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a agência tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias semelhantes ocorram no futuro. E aqui eu faço uma pausa. E tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei pública, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Tá? Esse I-94, se não me engano, segundo esses formulários, eu tenho vários com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes eles abreviam R, às vezes eles abreviam, de forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um reles mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez isso seja uma possibilidade ainda, a suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável e não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação, e o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva, ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos, o Felipe não era procurado, não foi chamado pela justiça, não houve nada. O Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CBP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão do Felipe, é que são o grande escândalo. Para que a gente nunca perca a direção desse sentido. Porque amanhã se descobre, não foi má fé, foi um erro. Não, foi um erro a inclusão dentro do sistema. Pode ter sido um erro, mas a utilização desses dados certamente foi má fé. Essa certamente foi má fé. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, olha, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem.
Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, isso não muda e não minimiza a gravidade dos fatos que ocorreram com o Felipe Martins. E o que a gente está encontrando aqui, com essa declaração do CBP, é uma prova de que Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade. Mais uma. Porque já sabia que essas informações eram errôneas e ainda assim manteve a prisão o máximo que pôde, até que viu que Felipe não iria fazer a delação. Continua a nota. O próprio CBP, continua na nota, o CBP condena veementemente qualquer uso indevido desse registro falso para sustentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos o nosso compromisso em manter a integridade dos registros fronteiriços e em defender os princípios de direitos humanos. Há mais informações, blá, blá, blá. O ponto é, outro ponto, é que nós temos uma declaração, mais uma declaração do governo americano. Alô, Globo News, alô, Dora Kramer. Vocês estavam dizendo que o governo Trump tinha recuado. Então, esse governo Trump está escrevendo uma nota dizendo que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se utilizou de informações falsas para justificar a prisão prolongada de um cidadão brasileiro que até hoje está com os seus direitos para justificar. O Felipe continua com os seus direitos restritos e está sob possibilidade de ir para a prisão em breve. Toda a sua luta que você tem enfrentado, você e o Eduardo Bolsonaro são heróis. Já comemorei todas as vitórias que vocês tiveram, já chorei todas as derrotas que tiveram, saio em defesa de vocês todos os dias. Estamos do mesmo lado da trincheira. Eu peço, tenha cuidado com as narrativas. Essa narrativa que você trouxe é a narrativa que o regime está utilizando para enfraquecer a nossa bala de prata. Não somos inimigos, jamais seremos, tá? Jamais seremos. A direita segue unida, nós estamos juntos, só que por favor, não esqueçam que nós temos um bem maior, que é a inocência dos presos políticos, a justiça do presidente Bolsonaro. Eu preciso defender o Felipe Martins, que é injustiçado, tá? E a direita não tem dono. Chega de vaidade. Não é hora de vaidade, não é hora de lacração por like. Pelo amor de Deus, nós estamos em uma guerra. Nós precisamos caminhar juntos. Não foi legal isso que aconteceu. Eu não queria estar aqui tratando desse assunto. As informações são inverídicas, Vitória. Peço desculpa ao chat a quem não está tendo discernimento suficiente para compreender o que está acontecendo. Eu não estou aqui a falar mal do Paulo Figueiredo. Eu estou aqui a rebater uma informação que neste momento é inverídica. Continuo acreditando no Paulo Figueiredo, torcendo pelo trabalho que ele está fazendo. Só preciso fechar essa aresta dessa informação falsa que foi levantada, infelizmente. Perfeito, Vitória? Perfeito. Chiquinho, obrigado por conversar conosco. Repito, Paulo Figueiredo já foi acionado, já mandei mensagem. Se sente à vontade, vai conversar conosco. Só um detalhe, tá? Deixando aqui ao vivo. Ninguém conversou com o Chiquinho ontem, combinando entrevista. Isso foi agora, diante dos fatos, a cobrança que nós estamos levantando, mensagem de WhatsApp, chat, enfim. Para não dizer, acertaram com o Chiquinho antes. Não, foi agora. Nesse momento no momento que o Vitória entrou em contato, conversou com o Chiquinho, mandou mensagem pro Paulo também. E tem um tweet agora. Chiquinho, só um minuto, por gentileza. Parece que tem uma publicação do Paulo Figueiredo de agora. É isso, foi feito agora há pouco, então, às 10h12, dizendo o seguinte: estou tão surpreso com o que estão atribuindo a mim, no caso do Felipe Martins, que procurei os envolvidos diretamente para tentar entender suas teses. Depois de ouvi-los, volto. Mas preciso ser cauteloso e responsável para não prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Já prejudicou. O que ele escreveu agora há pouco. Te procurou já o Paulo, Chiquinho? Não conheço. Bom, o chat a publicação do Paulo Figueiredo foi agora? 10h12 da manhã. Agora 50 minutos. Você mandou, eu ainda não vi. Você mandou uma mensagem, Vitória, pro Paulo? Mandei, vou ver o horário. Tá aberto, né? Claro. Tá aberto para entrar ao vivo. Eu espero que isso seja resolvido. Isso vai ser resolvido. Eu mandei 10h30 mensagem. E veja, aqui ninguém está querendo colocar um controle, pelo contrário. E eu nem quero essa briga. Eu não quero brigar com o Paulo. Nós temos profunda admiração tanto pelo Dr. Jeffrey Chiquini quanto pelo Paulo Figueiredo. Eu já falei aqui várias vezes que eu... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.